Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de literatura, ok? Apostila antiga ainda, aula 2, frente C, ok? Eu fiquei de falar com vocês ainda sobre a literatura romântica, uma introdução à literatura romântica, pensando mais nas questões relacionadas à poesia, né? Primeiramente, nós vamos falar da poesia romântica, para depois trazer para vocês um pouco da literatura romântica no Brasil e a prosa, ok? Então, a apostila de vocês, ela começa contextualizando um pouco essa questão do romantismo, certo? Mostrando que o romantismo, ele vai surgir na Europa do século XVIII para o século XIX, ok? Um dos contextos históricos na Europa que é importante para a gente refletir no romantismo é a Revolução Francesa, certo? A partir da Revolução Francesa, nós temos aqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e a gente tem que lembrar que o que está acontecendo na sociedade influencia diretamente na literatura, vai influenciar diretamente na forma de fazer e na forma de ver os aspectos da literatura, ok? Então, esse contexto histórico um pouco mais pensando na Europa. No Brasil, tá, o marco inicial do romantismo, pensando em poesia, então é legal a gente entender que essa aula nós vamos falar de romantismo poesia, e para a aula que vem, vou falar para vocês de romantismo prosa, que daí já é a apostila nova, ok? Então, o romantismo no Brasil, na poesia, tem como marco inicial o texto Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, tá? Em 1836. E o final do romantismo no Brasil, já marcando a prosa, é a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é de 1881, e aí vai inaugurar o realismo no Brasil, que também é conversa para a próxima aula. Tudo bem? Então, vamos lembrar, romantismo é dividido em poesia e prosa, e agora nós iremos tratar da poesia. Contexto histórico no Brasil, como eu disse para vocês, nas últimas aulas nós tratamos da literatura colonial brasileira, né? Tratamos do Brasil colônia, com quentismo, barroco e arcadismo, e agora nós entramos com a proclamação da República, a independência do Brasil, e isso vai mudar aí a forma de fazer a literatura, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, né? Tudo isso eles vão trazer com eles a arte, vão trazer teatro, vão trazer escritores, vão trazer a imprensa. Então, todas aquelas evoluções que vão mudar culturalmente a forma de fazer literatura, o público da literatura brasileira e aí por diante, tá? Então, em relação ao contexto cultural, o Brasil vai ser um reflexo do que está acontecendo no romantismo europeu, ok? É claro que agora nós somos independentes, existe aí uma tentativa de levantar uma literatura extremamente nacional, uma literatura que tem a cara do Brasil, porém ainda nós temos a influência da Europa nos nossos autores, ok? Outra coisa que é interessante a gente refletir é que o romantismo brasileiro é feito para um grupo, que é a burguesia, ok? Então, se nós temos uma literatura feita e voltada para os burgueses, é interessante a gente entender suas características, né? O que um leitor burguês nesse período espera? Será que ele espera um tipo de literatura que fale de problemas sociais, que fale de questões sociais, que denuncie os problemas sociais? Não, né? O burguês, ele está interessado muito em seu universo. Ele está interessado naquele universo principalmente amoroso, né? O nome da escola literária já dá esse entender para a gente, esse universo do amor, esse universo do sentimentalismo, dos amores que não deram certo, né? E o universo do romantismo vai girar em torno disso, dos sentimentos dos seus autores, das histórias que agradem principalmente essa burguesia. Na prosa, nós veremos isso com mais força, né? Na poesia eu tenho muito disso, mas na prosa as histórias vão girar em torno desses enlaces amorosos, ok? Em relação às características do romantismo no Brasil, nós temos, primeiramente, a liberdade formal. Então, vamos lembrar aquilo que eu disse no início da aula sobre a Revolução Francesa. Então, aquelas questões de liberdade, igualdade e fraternidade
vão influenciar diretamente na forma de fazer literatura. Mas como assim liberdade formal? Então, até antes desse momento histórico, os autores estavam presos em formas de escrever literatura. Então, para você ser um bom poeta, você tinha que escrever o soneto. Para você ser um bom poeta, você tinha que pensar nas questões de rima, nas questões até temáticas, certo? E aí, com o romantismo, com essa marca lá da Revolução Francesa de liberdade, isso também vai mudar a forma de fazer literatura. Essa liberdade é trazida para os textos. Então, nesse período, vão nascer outras formas de fazer poesia, não somente soneto, né? Nós teremos balada, canção, elegia, outras formas de se fazer a poesia. Nós teremos também, no gênero prosa, os romances, né, ganhando força. E no teatro também, nós teremos o nascimento de comédias, nós teremos a comédia vai entrar em concorrência com o drama, que era a forma mais comum de teatro da época. Então, essa liberdade formal realmente vai trazer novas formas de escrever literatura, novas formas de representar esse romantismo. Ok. Depois nós teremos o nacionalismo, que é a valorização das manifestações populares, da cor popular, ok? Na prosa isso vai aparecer bem mais, na poesia nós teremos essa representação na primeira geração do romantismo, tá? Então na primeira geração do romantismo nós teremos esse nacionalismo, ok? Eu vou explicar um pouco mais quando chegar ali na primeira geração, mas vamos pensar que o Brasil acabou de se tornar independente, né? Então, essa independência do Brasil traz esse sentimento nacionalista de que o Brasil é o melhor lugar do mundo, tá? Só que ainda nós vamos ver que esse nacionalismo da primeira geração do romantismo é um nacionalismo mais ufanista. Esse é o termo que vocês devem guardar. Nacionalismo ufanista. O que era esse nacionalismo ufanista? É quando eu penso que o Brasil é o melhor lugar do mundo e ponto. Eu não enxergo os problemas, eu não enxergo que o Brasil é um bom lugar, porém, existem alguns aspectos do nosso país que ele precisa ser melhorado. Então, o nacionalista ufanista, ele não vê isso, ele só vê as coisas boas. Ok. Depois disso, ainda na primeira geração, nós temos o indianismo e o regionalismo. Tá? O que seria esse indianismo e esse regionalismo? O regionalismo, nós vamos ver que é fazer uma literatura que trate de mais regiões do país, que trate de mais lugares, então, textos em prosa que vão tratar do Rio Grande do Sul, textos em prosa que vão tratar de Minas, então são os textos regionalistas, mas nós temos também o indianismo, tanto na poesia quanto na prosa, que o Brasil, nesse momento, para produzir uma boa literatura, acompanhando o que acontecia na Europa, as novelas, né, de cavalaria, essas coisas, onde tinham heróis, o Brasil tinha que ter um próprio herói. E aí, esse papel fica com o índio, né? As características que nós temos nos heróis europeus, os autores vão trazer para o nosso índio. Um cara cheio de coragem, um cara que não baixa a cabeça, e aí por diante, ok? Dentro das nossas histórias, nós teremos personagens lineares, ou seja, personagens que não mudam de personalidade. Se o cara é bonzinho, ele vai ser bonzinho do início ao fim. Se ele é o antagonista da história, ele vai lá ser o vilão, tá? Ele vai ser o mal, representação do mal, do início ao fim. No romantismo ainda, nós teremos o sentimentalismo, né? O nome da escola literária já deixa claro isso, né? Que uma escola literária que vai tratar do amor, que vai tratar do sentimento de cada um dos seus protagonistas, de cada um dos seus personagens na sua poesia. Nós temos também o subjetivismo, vamos lembrar que o subjetivismo é realmente o que às vezes complica um pouco o entendimento da poesia romântica, porque o subjetivismo é aquilo que o autor tá deixando vazar de sentimento. Então, quando nós dizemos da poesia o eu lírico, a voz da poesia, esse subjetivismo aparece muito. Eu posso dar como exemplo para vocês subjetivismo, o amor, né? O amor não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Então, para alguns, o amor é, sei lá, família. Para outros, o amor é Deus. Para outros, o amor é uma coxinha. Né? Vai depender aí do seu ponto de vista. Por isso que é uma literatura subjetivista, na hora de descrever também as imagens, os detalhes, tá? É uma poesia individual, porque tem muito do sentimento do autor,
A religiosidade ainda é um sentimento forte, tá? O autor ainda está preso ali naqueles sentimentos lá do barroco, né? Da religiosidade, de acreditar que muitas das coisas que acontecem são motivadas pela religião ou por um Deus. Idealização da mulher, do herói, do tempo e do espaço. Então, em relação à mulher, nós temos aí o nascimento no romantismo daquele amor platônico, né? Onde a mulher ela é tão perfeita, ao ponto de ela não saber o que o homem sente por ela, de um homem não passar o que ele sente, não entregar esse sentimento, porque ele não pode tirar essa pureza da mulher, ok? O herói vai ser esse perfil aí que vai aparecer no Índio, salvador da pátria. O tempo, nós vamos ver, vai depender das histórias e o espaço também, né, onde se passa essas histórias do romantismo. Outra coisa interessante, que vai marcar bastante a poesia, é a fuga da realidade. Como assim, né? Fuga da realidade. Para o autor do romantismo, a gente tem que entender que o momento que ele está vivendo muitas vezes não é bom. Ele não gosta da contemporaneidade, por exemplo, 28/4/2020. Ele não gosta dessa data. E aí ele tem que fugir da realidade dentro dos seus textos. Para fugir dessa realidade, o que o autor do romantismo vai fazer? Ele vai escrever poesias que falem da infância. Então, muitas poesias retomam a infância, mostrando que lá no passado era legal, quando ele era criança, sim, que a vida era boa e que hoje não é nada legal. Ou ele vai encontrar uma fuga pela morte. A busca da morte se torna um tipo de fuga. Se o momento presente não está bom, ótimo, eu morro e aí não sofro com o momento presente. Então, eles vão retratar isso em suas poesias. Outra característica do romantismo, que nós vamos ver aí dividido por escolas, né, é o pessimismo. Então, principalmente na segunda geração do romantismo, o pessimismo é uma marca. Principalmente o pessimismo amoroso, né? Aquele pessimismo de que ninguém me ama, ninguém me quer, nada vai dar certo, o amor que eu tenho nunca vai ser correspondido. Então é um pessimismo muito forte. Eu vou mostrar isso para vocês quando a gente falar da geração que retoma esse pessimismo, ok? Então, o romantismo foi a primeira escola literária que procurou desenvolver uma literatura efetivamente brasileira. Na prosa, principalmente, nós temos essa busca, apesar das histórias girarem em torno de enlaces amorosos, que é o que acontecia no romance europeu, nós temos aí uma tentativa, então, de buscar uma literatura com cara e com cor do Brasil. Beleza? Quem são os principais autores na poesia? Nós temos o Gonçalves Dias, o Álvares de Azevedo, o Castro Alves e o Souza Andrade. Já vou falar da representação e em qual escola, em qual período, em qual representação, em qual geração do romantismo eles se encaixam. Porque na poesia, o romantismo é dividido por gerações. Primeira, segunda e terceira gerações. Cada uma vai levar o seu nome e cada uma vai ter suas próprias características. Apesar de falarmos do romantismo em si, cada autor ali vai seguir os princípios daquela geração que ele está encaixado. Na prosa, ok? Nós temos o Joaquim Manuel de Macedo, o José de Alencar, o Bernardo Guimarães e o Manuel Antônio de Almeida. Todos esses aí estão na apostila de vocês, na apostila nova, na aula 3, que eu vou tratar dos prosadores. Tá? Por enquanto, a apostila vai fazer esse apanhado apenas dos poetas, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá para as gerações do romantismo. Primeira geração, ok? Ela vai evidenciar a exaltação da pátria, da natureza e a idealização do índio, que surge, então, como herói brasileiro, o que possibilita a criação de um passado para o país. Porque nós estamos falando de um país muito novo. A literatura já acontecia em outros países e o Brasil precisa, então, criar uma literatura para si. Mas como que eu crio essa literatura se eu não tenho um passado histórico? Então, em Portugal, por exemplo, a primeira geração do romantismo vai fazer isso. Exaltar o passado das grandes navegações, exaltar o passado histórico de Portugal. O Brasil não tem esse passado histórico de grandes feitos, grandes navegações e aí por diante. Então, se retoma isso pensando nos índios, como o grande herói nacional, beleza? A primeira geração também, ela tem outros nomes. Além de primeira geração, você pode chamar ela de nacionalista ufanista, ou seja, aquela que vai trazer
vai exaltar as belezas do Brasil, vai exaltar o país, é a canção do exílio, né? É aquela exaltação do hino nacional, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, ou seja, vamos lembrar que essa conjunçãozinha mais aí está mostrando que é melhor que qualquer outro lugar, que é uma beleza incomparável, que é um país incomparável, ok? Então, pode ser chamada de nacionalista ufanista e também pode ser chamada de indianista. Por quê? Porque o herói das poesias gira em torno dos índios, né? Nós vamos exaltar ali o nosso herói brasileiro. Quem são os principais autores da primeira geração do romantismo? Nós temos o Gonçalves Dias, né, que vai tratar das temáticas que nós vimos lá nas características, né, adotava a temática indianista, né, a saudade, o amor e a natureza. O texto mais importante, o Gonçalves Dias, ele está ali na lista do vestibular da Federal, né? E ali dentro nós temos o texto dele do Juca Pirama. E o Juca Pirama vai retratar bem esse índio como herói, esse índio que, em momento algum, se deixa levar pelas dificuldades da vida. Ele é sequestrado, ele tem os seus problemas, ok? Mas ele consegue, no final, mostrar todo o caráter e toda a força do índio. Segundo, Gonçalves Magalhães, que tem mais a questão histórica, né? Muito mais. O Gonçalves Dias é o autor mais importante da primeira geração, o Gonçalves de Magalhães entra mais como um representante devido à sua obra ser a obra que vai inaugurar o romantismo no Brasil. Mas ele também entra com essa temática indianista, nacionalista e a religiosidade como um sentimento. Outra coisa interessante que nós podemos ver aí nesses autores é que o índio, ele não só é um herói, mas como ele também é apresentado em harmonia com a natureza. Tá? O índio e a natureza, eles estão sempre em harmonia. Parece que eles se entrelaçam dentro dessas histórias. Beleza? Depois da primeira geração, nós temos, então, é claro, a segunda geração, que pode ser chamada de byroniana ou mal do século. Olha, se o romantismo já é algo exagerado, o sentimentalismo exagerado, na segunda geração isso vai além. Tanto que a segunda geração não é considerada uma escola literária romântica. A segunda geração, ela é ultra romântica, ok? Ou seja, é um romantismo que vai além do romantismo normal. Ela é chamada de byroniana porque na Europa existe um grande autor chamado Lord Byron, e os autores brasileiros vão ser influenciados por esse autor. Interessante que os textos do Lord Byron são textos extremamente deprimentes, são textos que traz aí uma geração chamada de spleen, que traz o tédio, a depressão como marca. Então a segunda geração é marcada por isso, pela morte, pela tristeza, pelo sofrimento, ok? Aí realmente os amores não dão certo, os autores vão optar como, dentro dos seus textos, como uma forma de acabar com o sofrimento amoroso é cometer suicídio. Tanto que existe um livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ele marca essa segunda geração, ok? E como que ele vai marcar a segunda geração? É um menino que escreve cartas para uma menina no colégio, ela nunca recebeu essas cartas, e como uma forma de resolver esse problema amoroso, o autor encontra, ou o personagem encontra o suicídio como caminho, certo? Muitos jovens da época leram os textos, leram os sofrimentos do jovem Werther e acabaram realmente seguindo esse caminho, estou falando isso de forma real, encontraram como um caminho o suicídio, acharam isso uma forma de escapar de sofrimentos amorosos, ok? Quem são os autores dessa segunda geração do romantismo? Primeiro autor, o Álvares de Azevedo. A gente percebe que os temas deles vão girar em torno de amor e morte. O Álvares de Azevedo, ele vai escrever tanto poesias, né? E aí tem o título de uma poesia dele e de um poema que é bem conhecido, que é Se Eu Morresse Amanhã. Fica aí a dica para quem quiser procurar depois. Essa poesia vai mostrar que a morte é uma solução da problemática, mas o Álvares de Azevedo também vai escrever prosa, e ele escreve Lira dos 20 anos, né? E Noites na Taverna. Noites na Taverna é um livro de contos que vão ter morte, vão ter a questão da escuridão, a questão do pessimismo, bem ao gosto dos autores da segunda geração do romantismo.
desvarela, okay? Ele vai tratar do nacionalismo, da religiosidade e principalmente dessa questão não da escravidão social, mas a questão amorosa, desse sofrimento amoroso, né? De eu ter um relacionamento, de eu ter um amor, mas esse amor não ser correspondido, ok? Cassimiro de Abreu também apresenta um amor adolescente, um amor ingênuo, ok? Dentro da segunda geração, ele é o autor que vai escrever da saudade, então aquela questão de que o momento presente nunca é bom, então a poesia dele, Meus 8 Anos, vai mostrar muito bem, vai mostrar muito bem essa questão, ok? Você percebe que a poesia dele vai mostrar essa saudade, assim como Gonçalves Dias mostra lá na sua poesia Canção do Exílio, né? A saudade, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as árvores que aqui gorjeiam, ele está na Europa, falando do Brasil, não gorjeiam como lá. O Cassimiro de Abreu vai falar um pouco dessa poesia de saudade, essa poesia de falta da terra, falta do amor que ele está sentindo. E o Junqueira Freire é um autor um pouco diferente aqui, pois é um autor que tem uma vida de celibato, ele acaba indo se tornando monge beneditino, e aí dentro do mosteiro ele vai falar de frustração amorosa, do sentimento de solidão, né? Os livros vão tratar ele como autor, como aquele autor que tinha um amor extremamente retraído, né? Porque eu tenho os meus desejos, mas esses desejos não podem ser concluídos porque eu escolhi uma vida lá de celibatário. Então, não se torna uma vida no mosteiro, uma vida boa, acaba sim se tornando uma vida de sofrimento, ok? A terceira geração, que é a nossa última geração, ela é uma geração mais preocupada com o social. A terceira geração, ela está em transição para o realismo, porque os autores começam a perceber que não adianta a poesia ficar tratando só de questões amorosas. A poesia também tem que começar a se preocupar com as questões sociais. E o grande problema social da época era a questão da escravidão. Então, os autores vão escrever dentro desse tema, dentro do tema do abolicionismo, ok? É interessante que a terceira geração ela vai receber 2 nomes. Terceira geração, que pode ser chamada de condoreira, em homenagem à ave, certo? O condor. Então eu tenho aquela ave, e aí devido à questão dos voos extremamente altos, essa ave consegue ver o mundo de cima e enxergar os seus problemas, ou também o goana. Por quê? A terceira geração vai entrar nas questões sociais, igual o Victor Hugo fez lá na Europa. Né? Então, o Victor Hugo escreve Os Miseráveis, denuncia os problemas sociais, e esses autores aqui no Brasil vão ser influenciados, então, pelos textos do Victor Hugo. Nós temos como autores representantes da terceira geração o Castro Alves, que é considerado o poeta dos escravos, porque escreveu tantos textos que denunciavam a escravidão, ok? O sofrimento dos escravos, e o Souza Andrade, que também vai mostrar não só a questão do escravo do negro, mas também a exploração dos índios. Então, são 2 autores que fazem denúncia, mas com objetivos e preocupações diferentes, ok? Então, não é uma aula complexa, ok? O mais difícil aí, é claro, é pensar na poesia, entender um pouco dessa subjetividade da poesia, mas o legal de estudar o romantismo é isso. Eu entendi como que funciona aquela escola literária, eu entendi como funciona aquela geração, então eu vi que a primeira geração indianista, ela é nacionalista, é esse tipo de texto que eu vou encontrar dentro das suas poesias. Poesias indianistas, poesias que falam do nacionalismo. Na segunda geração, mesma coisa. Eu entendi como funciona a segunda geração, eu vou, então, ler poesias ali dentro da segunda geração que tratem da depressão, que tratem da tristeza, do pessimismo e do tédio. Então, cada geração da literatura romântica tem essa representação dentro do seu texto, ok? Muito obrigado, até a próxima.